estruturado para o nosso ramo. Quando a gente fala de emoção relacionada a dinheiro, né? Porque existem diversos aspectos. Tem pessoas que entram para esse ramo com a expectativa de realizar um sonho, simplesmente um sonho. Mas tem pessoas que entram para esse ramo com a expectativa de viver dele, porque é um ramo muito atraente. E tem pessoas que entram para esse ramo com a expectativa de somente realizar uma renda extra, uma aplicação, um investimento. Então existem esses 3 tipos de personalidade. E aí, como que seria a emoção falando sobre dinheiro? O que eu vejo muito ultimamente é as pessoas não conseguirem muito bem lidar com as suas emoções na hora que alguma coisa acontece. Então, como a gente tem um nível de autoconhecimento muito baixo, muito pobre no geral, a gente não consegue entender que em algumas situações a gente está reagindo. Então, o nosso comportamento ele é reativo a alguma coisa que aconteceu. A forma como a gente vai enxergar o mundo, enxergar o outro, como a gente vai ouvir que o outro falou, nós vamos reagir a ele. E o que as nossas emoções têm a ver com isso? Tudo. Porque se as nossas emoções orientam a nossa comunicação, se a gente vai reagir baseado em alguma emoção que ficou de pano de fundo na nossa história. Então, aquilo vai tocar algum lugar e a gente vai reagir naquela emoção. O que acontece quando se trata de dinheiro é que existem lugares muito particulares para cada pessoa. Então, uma pessoa que teve uma história onde dinheiro sempre foi um problema, onde tudo era muito à conta, tudo era muito apertado, ela olha para o dinheiro como uma libertação. Então, ela não consegue ter uma relação com o dinheiro sóbria. E aí ela vai querer mais, ela vai achar que toda a libertação dela tá nesse lugar, porque ela não tinha. Então, a gente fala muito sobre isso em relação à comida, por exemplo. A pessoa que tinha um monte de irmão e tinha que dividir com um monte de gente, ela às vezes acaba desenvolvendo um distúrbio alimentar. Por quê? Porque ela vai para o outro excesso, para o outro lado extremo. De querer sempre comer tudo, de nunca dizer não para quando tem. É o meu caso. E aí, quando você tem contato com isso, então, eu não posso dizer não, porque e se eu voltar para aquele lugar? E se eu voltar a não ter? Então, sempre que eu tenho a possibilidade de ter, eu preciso ter um pouco mais, eu não posso negar. Então, as pessoas entram num desequilíbrio. Né? Então, por exemplo, a gente não pode lidar com as situações, seja com dinheiro, seja com qualquer coisa no nosso trabalho, de forma excessivamente emocional, nem excessivamente racional. A gente precisa lidar de forma sóbria. Porque as nossas emoções, elas nos entorpecem como uma droga. Como uma droga, sim. E aí ela cega os nossos olhos e a gente vai querer reagir completamente entorpecido naquela emoção. E aí quando a emoção baixa, quando volta para o equilíbrio, você olha e fala, meu Deus, que merda que eu fiz. O que foi que eu fiz? Sabe, quando a gente é excessivamente racional, a gente faz cálculo de tudo, faz um plano de tudo, e não é errado planejar, tá? É necessário, só que a gente não leva em conta como a gente vai se sentir em relação àquilo. E aí a gente também fica frustrado, porque não alcança o lugar que a gente queria. E aí, qual é o lugar certo? O lugar certo é a sobriedade. Então, quando você for lidar com o dinheiro, encontrar uma forma sóbria de lidar com isso. Entender que você não precisa dizer sim o tempo inteiro, que você precisa ter uma coisa traçada, que tem um plano, tem um sonho, tem, mas precisa ser pensado, não pode ser levado dessa maneira excessivamente emocional, porque senão vai ser sempre um tapa-buraco. Bacana. Sabe? Encontrei esse lugar, cheguei, mas aí também tem esse, aí eu vou sempre tapando buracos que tinha na minha vida, nunca vai ser uma relação saudável.